Fala pessoal, beleza? Muito prazer aí, meu nome é Jonathan e sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo, pessoal, eu quero relembrar um pouco com vocês que nós começamos um curso fazendo uma análise do livro de Gênesis. Eu expliquei no último vídeo que a palavra Gênesis é uma palavra de origem grega que significa início, fonte ou princípio. Por isso que quando nós lemos ali em português o Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então essa expressão Gênesis dá nome ao livro porque ela significa início, fonte ou princípio. Mas o Antigo Testamento não foi escrito originalmente em grego. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. E essa expressão no princípio em português, no original hebraico, é a palavra Bereshit. E a palavra Bereshit possui duas traduções possíveis para o português, que são em cabeça ou no cabeça. Então, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim meta shamá meta aret. É muito interessante, porque eu quero tentar entender com vocês aqui, deixar bem claro o significado de no cabeça e em cabeça, que são as duas traduções possíveis para a palavra Bereshit. Então vamos analisar no cabeça primeiro. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, ele faz uma correlação existe uma correlação entre João capítulo 1, Evangelho, e Gênesis capítulo 1, versículo 1, pois ele também começa com a expressão João 1:1 dizendo no princípio. Só que ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente percebe claramente como há uma relação entre João capítulo 1 e Gênesis capítulo 1. Agora, sobre a segunda tradução possível, que é em cabeça, nós podemos traduzir ali no princípio criou Deus os céus e a terra, como em um princípio criou Deus os céus e a terra. E aí quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós temos: e a terra era sem forma e vazia. Esse verbo era, no original hebraico, é o verbo hayá, que significa tornar-se ou vir a ser. Então nós podemos traduzir, por exemplo, como: em um princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Isso é muito interessante, porque eu acredito que no versículo 1 de Gênesis capítulo 1, Deus cria os céus, Deus cria a terra, mas entre o versículo 1 e o versículo 2, eu acredito que ocorreu a rebelião dos anjos, liderados ali por Lúcifer. Então essa rebelião dos anjos fez com que o universo ficasse desorganizado e ocorreu que a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, por exemplo, é uma possibilidade que eu acredito ainda que ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, possam ter existido os dinossauros, e que entre o versículo 1 e o versículo 2 se passaram então um período indeterminado, milhões de anos. Tanto que a geografia traz uma datação para a idade da Terra. Alguns falam de 4,5 bilhões de anos, o período de existência do planeta Terra. Então, antes que Deus pegasse a Terra ali, no versículo 2 para o 3, e formasse a Terra e dissesse haja luz, fizesse separação entre as águas, a Bíblia fala que havia caos, havia trevas. Então, antes que Deus organizasse tudo isso, a Terra já existia, mas ela havia se tornado sem forma e vazia. Quando nós, por exemplo, analisamos Bereshit bara, o verbo bara no hebraico significa criado a partir do nada, diferente do verbo azai. Lá quando a Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra, o verbo utilizado ali, criou, não é o bará, é o azai. Então significa, o azai é criado a partir de algo. O homem foi criado do pó da terra. Quando Deus cria ali os céus e a terra, é o verbo bará, criado a partir do nada. Bereshit bara Elohim. Elohim é uma palavra que na tradução para o português é o equivalente a deuses, mas eu acredito que essa expressão Elohim, ela tem um sentido mais do que uma tradução literal. Ela traz o sentido da pluralidade de Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos a revelação do Pai em Jesus Cristo. Então nós temos a Trindade, que é composta por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eu trago de novo uma frase que é muito importante, é que o Antigo Testamento é revelado no Novo e o Novo Testamento ele está oculto no Antigo Testamento. Então por isso que essa pluralidade de Deus, ela vai sendo revelada gradualmente até chegar no Filho, que a Bíblia vai dizer que ele é a imagem do Deus
Deus invisível, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, porque nele foram criadas todas as coisas. Então você vê essa questão do Elohim e a pluralidade de Deus que aponta para a trindade divina. Então, Bereshit, Bara, Elohim, Meta Shamá, Meta Aretz. Essa expressão, né, até Aretz, ela aponta para o planeta Terra. Então, essa palavra Aretz, terra, também aponta para Israel, porque quando nós olhamos para o mapa mundi, Israel está no centro do globo terrestre. Israel é o centro, e a centralidade de Israel aponta para o Messias, que é Cristo Jesus, o Messias prometido. Bereshit, Bara, Elohim, Meta Shamá, Meta Aretz. Pessoal, eu vou finalizando aí mais um vídeo, a nossa análise 2 aí do nosso curso teológico. Segue a gente no canal, te peço essa força, essa moral. Se inscreve, curte, compartilha. Nosso material, a nossa apostila está na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir, é só clicar aqui embaixo, você vai ser redirecionado, é bem baratinho. Então, até o próximo vídeo. Valeu!